Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, visualização computacional. Olá, sejam bem-vindos a mais essa aula aqui de visualização computacional. A gente vai falar um pouco sobre padrões cognitivos para apresentação de dados. O professor Igor Amário de Souza é um homem negro de cabelo preto e raspado, traja camiseta, calça e tênis pretos. Ele está diante de um púlpito de acrílico no estúdio da Univesp, de costas para o cenário em tons de cinza e marrom, com puffs em tons de azul. À direita, slides surgem como efeitos gráficos. Slide nomeado Tópicos com os itens. 1. Percepção na visualização de dados. 2. Apresentação e interpretação das imagens. 3. Desafios da percepção humana. Tá? Vamos falar um pouco primeiro sobre percepção. A gente pode ver essa imagem aqui do Escher, né, que é uma litografia que dá uma aparência de 3D, que na verdade está sob um plano 2D. Né? Como a gente pode definir percepção? Percepção é a habilidade de captar, processar e entender a informação que os nossos sentidos recebem. No slide explicado com o título Percepção, a obra O Côncavo e o Convexo, 1955, de Maurits C. Escher. Desenho em tons de cinza de uma pequena vila com casas, escadarias, colunas e pessoas em ruas e janelas. O artista usou o jogo de geometria e de sombras para dar profundidade e ilusão de 3D à obra. Fonte: Marco A. Esparza, Wikimedia Commons. À direita, o texto sobre percepção. Habilidade para captar, processar e entender a informação que nossos sentidos recebem. Fonte: Cognifit. Como é que funciona o processo de percepção? Bom, a gente recebe vários estímulos visuais aqui para os nossos sentidos, né? E esses sentidos então passam a ser uma sensação, né? Os nossos receptores sensoriais, eles vão receber essa informação, a gente vai dedicar uma atenção para eles. Então, o nosso cérebro vai dar um significado para esses sentidos que a gente recebeu. Né? A gente vai ter uma resposta em relação àqueles sentidos e, de acordo com as nossas características, uma interpretação desses dados que vai resultar, então, no processo de percepção. No slide explicado um fluxograma, em um retângulo vertical as informações: estímulos, visão, sons, cheiros, sabor, texturas. Do retângulo vertical sai uma seta para a direita que indica um retângulo horizontal denominado receptores sensoriais. Dele sai outra seta para a direita que aponta para um retângulo horizontal denominado atenção. Os retângulos receptores sensoriais e atenção estão dentro de um contorno retangular branco nomeado sensação. Do retângulo atenção sai uma seta para a direita que aponta para um retângulo horizontal denominado resposta, de onde sai outra seta que indica um retângulo horizontal denominado interpretação. Os retângulos resposta e interpretação estão dentro de um contorno retangular branco nomeado significado. Do retângulo interpretação sai uma seta para baixo e para a esquerda, que aponta para um retângulo horizontal laranja nomeado percepção. Tá? Os nossos receptores sensoriais são os nossos 5 sentidos, né? E a gente recebe, então, por exemplo, para visão e audição, ondas luminosas e sonoras. Né? No tato, a gente obtém aí os dados através de pressão e vibração da pele. E para o olfato e paladar, são elementos químicos aí que são dissolvidos e estão presentes no ar ou dissolvidos na saliva. No slide explicado com o título Receptores sensoriais, os tópicos: visão, ondas luminosas; audição, ondas sonoras; tato, pressão e vibração da pele; olfato, elementos químicos no ar; paladar, elementos químicos na saliva. Novo slide com os mesmos 5 tópicos e os 2 primeiros, visão e audição, destacados em amarelo. À direita deles, uma caixa de texto rosa com a legenda: mais compreendidos. Tá? Desses sentidos, os mais bem compreendidos, né, melhor estudados, são as ondas, né, para visão e audição. Tá? E sobre as ilusões? Né? As ilusões podem ser definidas aí como o engano dos sentidos ou pensamento. Tá? Mais especificamente sobre visualização, né, a gente está preocupado aí com a ilusão de ótica, né, que é, na verdade, a má interpretação ali da representação visual. Tá? Essa má interpretação ela pode acontecer
por um problema de compreensão mesmo do sistema perceptivo ou pode ser ocasionado de forma proposital. No slide explicado com o título Ilusões, uma caixa azul com o texto Engano dos sentidos ou pensamento, Michaelis. Abaixo o tópico Ilusão de ótica, má interpretação de representações visuais, não corresponde ao sistema perceptivo, proposital. Novo slide com um desenho de barras horizontais tridimensionais. Na lateral esquerda são vistas 4 pontas, na lateral direita vê-se 3 pontas. Fonte Milani et al. APUD, Ward, Gristan e Kain, 2015. Vamos ver nesse exemplo aqui, essa imagem, ela causa uma certa estranheza quando a gente olha para ela, né? Porque ela não tem um padrão exato aqui, se a gente reparar nas laterais, né? Ela acaba causando uma ilusão porque ela tem aqui 4 barras, se a gente olhar do lado esquerdo, do lado direito a gente tem apenas 3 barras, né? Então, a posição dessas linhas aqui acaba causando essa confusão na imagem. Novo slide nomeado Ilusões, Grid de Hermann, com um desenho de fundo preto com linhas horizontais e verticais brancas e grossas que formam quadriculados simétricos. Nas intersecções das linhas, há leves manchas circulares cinza. Fonte MRMW, Wikimedia Commons. No grid de Hermann, o posicionamento e o contraste aqui desses quadrados e das divisões deles, né, entre preto e branco, acaba fazendo com que apareçam aqui pontos, círculos aqui nessas intersecções, né? Então isso acaba causando aí um prejuízo ou uma ilusão visual. Novo slide nomeado Ilusões, grade cintilante de Lingelbeck, com um desenho de fundo preto com linhas cinza claras horizontais e verticais que formam quadriculados simétricos. Nas intersecções das linhas há pontos brancos. Com o olhar fixado em um ponto branco qualquer, os pontos ao redor piscam em preto em uma ilusão de ótica. No caso aqui da grade cintilante de Lingelbach, a gente pode ver que quando a gente concentra a nossa visão em alguns desses círculos aqui entre os quadrados e as linhas que os separam, eles mudam de cor, né? Então isso é uma outra forma de demonstração aqui de ilusão, nesse caso causada propositalmente, mas o que a gente quer evitar na visualização de dados é que esse tipo de efeito aconteça quando a gente olha um gráfico, por exemplo, como esse, né, que também está fazendo alternando aí, né, entre preto, branco e cinza, com padrões muito próximos que acabam confundindo a visualização. Então, dentro da visualização de dados, a gente quer evitar esse tipo de efeito. No slide explicado com o título Ilusão, um gráfico de área e colunas em eixos X e Y. Em primeiro plano, no gráfico, há colunas brancas. Em segundo plano, há uma área menor em preto, delimitada por uma linha horizontal. E em terceiro plano, uma área maior em cinza, também delimitada por uma linha horizontal. As áreas são os espaços abaixo das linhas horizontais. As colunas e as áreas têm variações muito semelhantes. Fonte Pseudo-Erasmus. Tá? E por que esse tipo de efeito acontece, né? Porque o que acaba acontecendo é uma interferência da luz, né, entre os elementos que estão presentes na cena. Tá? O cérebro ele costuma processar a imagem ali a partir de fotorreceptores, né, várias células que estão presentes ali no olho que são sensíveis à luz, para criar uma tarefa bidimensional, né? Então, quando a gente tem esses contrastes muito próximos, né, a intensidade do brilho acaba fazendo com que a imagem fique um pouco distorcida, né? Além disso, a gente tem que considerar o campo de visão do olho humano, né? Então, a gente tem um campo de visão ali dentro das ondas eletromagnéticas limitado, onde a intensidade vai representar o brilho da imagem, né, a quantidade de energia por uma mesma unidade de tempo, e a cor vai ser dada ali pelo comprimento da onda. Slide intitulado Ilusão com as informações. Interferência da luz entre os elementos da cena. Criação de tarefa bidimensional. Fotorreceptores, células sensíveis à luz. Luz visível aos olhos. Intensidade, brilho, quantidade de energia por unidade de tempo. Cor, comprimento da onda. Essa imagem aqui ela ilustra qual é o espectro de luz visível dentro do campo eletromagnético.
Tá? Então, ali entre 400 nanômetros e 700 nanômetros é a parte responsável pela captação das cores que a gente percebe, né? E o comprimento da onda vai variar, né? Isso dentro de um espectro aí que varia desde radiação, raio-x, até ondas de rádio. No slide explicado com o título Espectro de Luz Visível, uma régua de 0 nanômetros a 1 metro com imagens. Entre 0 e 0,01 nanômetros, um símbolo de radiação nuclear. Entre 0,01 e 10 nanômetros, a radiografia da mão de uma pessoa. Entre 10 e 400 nanômetros, um feixe de luz violeta. Entre 400 e 700 nanômetros, o desenho do perfil de um olho sobre um gradiente de arco-íris. Entre 700 nanômetros e 100 micrômetros, um símbolo de graus Celsius e uma faixa curva de radiação infravermelha. Entre 100 micrômetros e 1 metro, linhas curvas representam ondas sonoras. A partir de 1 metro, um rádio. Do desenho do olho sobre o arco-íris saem linhas pontilhadas que demarcam as medidas 400 e 700 nanômetros e se conectam às extremidades de um retângulo colorido. As cores formam um gradiente com tons de rosa, roxo, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Sobre as cores, uma linha forma ondas que começam mais curtas à esquerda e se espaçam gradativamente. Fonte: H4User, Wikimedia Commons. Novo slide intitulado Tópicos, com os 3 pontos a serem vistos na aula. O segundo tópico, apresentação e interpretação das imagens, está destacado em amarelo. Tá, vamos falar um pouco também então sobre a apresentação e interpretação de imagens. A gente tem aí 3 principais propriedades perceptivas para utilizar quando a gente fala de visão, né? A cor, a textura e o movimento. Tá? Quando a gente fala de cor, a cor tem 3 dimensões que ajudam a defini-la. Tá? Uma é a tonalidade, o brilho e a saturação. Então vamos falar um pouco sobre cada uma delas. No slide explicado com o título Cor, tópicos sobre as 3 dimensões citadas. Tonalidade, matiz. Brilho, luminosidade. Saturação, intensidade. À direita, um desenho de 14 lápis coloridos lado a lado. Fonte: Free SVG. Tá? A tonalidade é a variação, então, dos tons de cor, né? É aquilo que a gente costuma chamar de cor, né? Definir como cor, mas na verdade a cor é a combinação dessas 3 características, né? Então a gente pode adotar, por exemplo, uma certa tonalidade, como amarelo ou azul, e com isso a gente usa as outras propriedades para alterar um desses tons. No slide explicado com o título Cor, tonalidade, uma régua horizontal de cores em gradiente que passa respectivamente pelos tons de laranja, amarelo, verde, azul, roxo, rosa e vermelho. Abaixo, seguindo as cores, algumas medidas: laranja 0, amarelo 60, verde 120, azul claro 180, azul escuro 240, rosa 300, vermelho 360. Fonte: Callan, Wikimedia Commons. Então, o brilho, por exemplo, ele vai fazer uma alteração aqui na proporção de escuro e claro que existe dentro de uma cor, né? Variando aqui entre 0 e 100%. Então, quanto menor o brilho, né, mais escura a cor se torna até se tornar preta, né? A cor mais equilibrada aqui vai estar com brilho em torno de 50%. É o que a gente chama de tom natural. No slide explicado com o título Cor, Brilho, 3 réguas paralelas horizontais de cores em degradê, com tons mais escuros na extremidade esquerda e tom mais claro na extremidade direita. A primeira régua em tons de azul, a segunda, tons de vermelho e a terceira, tons de cinza. À esquerda das 3 réguas, a legenda, 0%, e a cor preta na extremidade e à direita. A legenda, 100%, e a cor branca na extremidade. E a saturação ela vai trabalhar então com a quantidade, né, a concentração de cor que tem ali na nossa escolha de imagem, também aí considerando o percentual de 0 a 100%. Tá? Então, quanto menor a concentração daquela cor, ela se torna mais num tom cinza, né, num tom mais neutro. E quanto maior a concentração, mais destacada fica a cor.
No slide explicado com o título Cor, Saturação, duas réguas horizontais de cores em degradê dispostas uma abaixo da outra. A primeira régua tem tons de azul e a segunda tons de vermelho. Em ambas, a cor da régua começa acinzentada à esquerda e fica cada vez mais viva conforme avança para a direita. À esquerda das réguas, a legenda 0% e à direita 100%. Tá? Além dessas três propriedades, características, a gente pode considerar também a opacidade da cor na hora de fazer uso para visualização de dados. Então, quanto mais transparente a cor, né, menor aqui a concentração de opacidade e a cor vai se tornando, vai se confundindo mais com o ambiente onde ela está, né, vai ficando mais invisível. No slide explicado com o título Cor, Opacidade, Transparência, 5 círculos verdes lado a lado e em partes sobrepostos. Os círculos à direita ficam cada vez mais transparentes em relação ao círculo à esquerda. No círculo da extremidade esquerda, a legenda 100% e no círculo da extremidade direita, 10%. E existem aí várias técnicas que combinam as cores, né, que permitem então a gente obter algum efeito de comparação entre objetos, né? Então, quando a gente quer distinguir um objeto do outro ou fazer uma comparação com eles, a gente pode usar cores mais distintas, né? Essas combinações de cores normalmente vão tentar manter um equilíbrio perceptível ali na forma como as cores vão estar divididas, né? A escolha das cores vai ser usada para criar uma certa harmonia. Tá? E essas combinações podem ser variadas, né? Então a gente pode escolher uma cor inicial e usar uma dessas técnicas para escolher as cores seguintes. No slide explicado com o título Combinação de cores, os tópicos. Técnicas para controlar a diferença entre cores distintas. Equilíbrio perceptivo. Diferenças uniformes na cor, intensidade. Distinguibilidade. Objetos, classes distintas. Flexibilidade. Escolher cor inicial do espaço de cores. Tá? Para fazer essa combinação de cores, é comum utilizar o círculo cromático. Tá? Então, o círculo cromático ele pode variar ali a quantidade de tons de cores presentes, né? Nesse exemplo aqui a gente tem 12 cores, é composta aí pelas 3 primárias, 3 secundárias e 6 terciárias. No slide explicado, os tópicos. Círculo cromático ajuda a escolher cores. 3 cores primárias, 3 cores secundárias, 6 cores terciárias. À direita, um círculo cromático formado por uma circunferência grossa com setores coloridos. Em sentido horário: vermelho, vinho, roxo, azul escuro, azul médio, azul claro, verde escuro, verde claro, claro, amarelo escuro, claro, laranja escuro. Fonte: Nopira, Wikimedia Commons. Tá? Um exemplo de técnica é o uso de cores complementares. Tá? Então a gente pega as cores opostas dentro do círculo cromático para contrastar, por exemplo, dois objetos que a gente está analisando. Tá? Esse tipo de técnica traz cores ali, acaba mostrando uma vitalidade, uma energia, né? uma diferença ali destacada entre essas cores, que ajuda a fazer oposição de dois objetos. No slide explicado, os tópicos à esquerda, cores complementares, contraste, vitalidade energia, oposição de objetos. À direita, a imagem do círculo cromático com um ponto branco na cor vermelha e outro ponto na cor verde escuro. Os 2 pontos estão interligados por uma linha branca. Novo slide nomeado Cores Complementares, com um gráfico de setores com uma parte em vermelho com a legenda 25% e outra parte em verde escuro com a legenda 75%. Então, por exemplo, esse gráfico aqui, a gente está usando cores complementares, né, nesse gráfico de setores para destacar bem essas duas informações. A gente pode fazer uso também de cores análogas, né, ou seja, cores que são vizinhas ali dentro do círculo cromático, cores adjacentes, geralmente numa variação aí entre 2 e 5 cores, né, e a ideia dessa técnica é passar uma sensação de calma ou tranquilidade ou transição, né? A gente
pode utilizar esse tipo de estratégia quando a gente quer mostrar, por exemplo, uma escala de valores. No slide explicado com o título Combinação de cores, à esquerda as informações. Análogas. Cores adjacentes. 2 a 5 cores. Calma/tranquilidade. Escala de valores. À direita, a figura do círculo cromático com um ponto branco na cor azul claro, um ponto no verde escuro e outro ponto no verde claro. Uma linha branca liga os pontos do azul claro e do verde escuro, e outra linha branca liga os pontos do verde escuro e do verde claro. Novo slide nomeado Cores Análogas, com uma imagem do mapa mundi. Os países estão coloridos em tons de verde majoritariamente, tons mais escuros no hemisfério norte e tons mais claros no hemisfério sul. Uma régua colorida com gradiente que vai do branco à esquerda até verde escuro à direita. À esquerda da régua, o número 0 e à direita 95.057. Fonte: Our World in Data e o World Bank. Então, nesse mapa coroplético, por exemplo, a gente está usando um único tom, né? E, na verdade, aqui a gente está variando o brilho dele, mas a ideia é essa, né? De passar ali uma transição de valores, né? Dentro de uma escala, nesse caso aqui de 0 a 95%. A gente pode fazer uso ainda de tríades, né? Quando a gente quer comparar 3 objetos, a gente pega uma distância idêntica aqui entre as diferentes cores para obter uma harmonia entre elas, né? Então, esse tipo de técnica vai trazer um alto contraste também, vai destacar bem cada uma das cores, né? E vai permitir, então, a gente fazer essa comparação para 3 objetos, como nesse gráfico de linha aqui, por exemplo, tá? Em que a gente tem aí um bom destaque para essas linhas representando aqui esses 3 países. No primeiro slide é explicado, com o título Combinação de cores, os tópicos referentes a tríades. Mesma distância, harmonia entre cores, alto contraste, vibração. Comparar objetos. À direita, o círculo cromático com um ponto branco na cor roxa, um ponto no verde escuro e outro ponto no laranja claro. Uma linha branca interliga os 3 pontos. Fonte: Nopira, Wikimedia Commons. No segundo slide explicado com o título Tríades, um gráfico de eixo X nomeado População em milhões e eixo Y com marcação de anos acima do gráfico a legenda: verde Brasil, laranja China, azul Estados Unidos da América. As 3 linhas começam em 1990, com a população em 0 e crescem. A linha verde tem crescimento baixo e contínuo a partir do ano 2000 e vai até 2016 com população próxima a 100 milhões. A linha azul tem crescimento acentuado. Em 1994, diminui a intensidade do crescimento em 2002. Ela vai até 2016 com a população próxima a 250 milhões. E a linha laranja tem crescimento alto em 1998 e se acentua por volta de 2006. Ela vai até 2016 com população próxima a 750 milhões. Tá? Tem uma série de ferramentas que ajudam a gente, que usam essas e outras técnicas de combinações de cores para facilitar, né, o dia a dia dessa decisão de quais cores usar. Então, por exemplo, o Adobe Color, que está disponível de forma online, é gratuito. Todas essas ferramentas, na verdade, são gratuitas. O Color Brewer também, que é bastante usado em cartografia. E o ColorZilla, que é uma extensão para navegadores que também permite fazer ali uma seleção de padrões de cores. Slide intitulado Ferramentas para escolher cores e os tópicos. Adobe Color, online gratuito. Color Brewer, cartografia. ColorZilla, extensão para navegadores. Tá? Falando um pouquinho sobre textura, né, a textura é uma forma também de você conseguir representar objetos e destacar regiões dentro de uma visualização. Tá? Essas texturas são padrões, né, de formas variadas, desde linhas até outros objetos geométricos, né, como círculos e quadrados, por exemplo. E as texturas têm 5 propriedades aqui que a gente pode variar para conseguir características diferentes. Tá? Então, a regularidade, né, com que um
certo padrão ocorre na textura, a direção, né, para onde essa texturização está se encaminhando, o contraste, né, então a relação aqui entre os níveis aqui de cor que são usados, o tamanho, né, o tamanho desses padrões que vão ser utilizados também varia, e a grossura do padrão, que pode variar e ajudar a obter combinações distintas. No slide explicado com o título Textura, os tópicos, padrões de formas, destacar regiões, propriedades, regularidade, direção, contraste, tamanho, grossura. À direita, uma foto da parte de uma folha de árvore ampliada em que as nervuras estão nítidas. Fonte: Martin Worel. Free Shot. Tá? Então, quando a gente fala de textura, a gente pode utilizar elas, por exemplo, quando a gente tem visualizações monocromáticas, né? Quando a gente tem só o preto e branco e a gente quer destacar uma área, uma boa opção pode ser o uso de textura. Para diferenciar dados categóricos ou classes de objetos, né? Quando a gente tem também muitos objetos e cada um, por exemplo, ser escolhido uma cor, a gente pode reduzir o número de cores e combinar essas cores com diferentes texturas para ainda assim conseguir fazer essa representação. Tá? E também isso vai ajudar a gente a descrever, né, as características da distribuição dos dados, né? A distância entre esses padrões pode ajudar a gente a visualizar isso. No slide intitulado Texturas, as informações. Diferenciar visualizações monocromáticas. Diferenciar dados categóricos. Presença de muitos objetos. Combinação com cores. Reduzir o uso excessivo de cores. Descrever características da distribuição dos dados. Tá? Então aqui nessa imagem eu tenho um exemplo, né, um gráfico de barras com várias cores que poderia ser alterado para monocromático, ter uma única cor com diferentes texturas. No primeiro slide explicado, um gráfico com 5 colunas coloridas nomeadas de A a E, e respectivamente nas cores rosa, azul, laranja, lilás e verde. No segundo slide, o mesmo gráfico com as colunas texturizadas em rosa. Coluna A com listras diagonais, coluna B colorida em rosa, coluna C com linhas que formam xadrez, coluna D com linhas zigue-zague na diagonal, coluna E com linhas diagonais tracejadas. Tá? O mesmo aqui para esse gráfico de linhas, né, que tem algumas linhas contínuas, só pontos, traços, combinação de pontos e traços com tamanhos diferentes. No slide explicado, um gráfico de eixos x e y com 5 linhas laranja de texturas diferentes, todas crescentes. Da menos acentuada para mais acentuada, as linhas são: linha pontilhada, nomeada log de x na base 2, linha contínua, nomeada x, linha com traço curto e ponto, nomeada x log de x na base 2, linha tracejada, nomeada x ao quadrado, linha com traço longo e ponto, nomeada x elevado a 3. Tá? Essa imagem aqui ela mostra um uso, né, de monocromático da população urbana da Índia. Então aqui com diferentes padrões de textura. No slide explicado, um mapa sobre a população urbana da Índia com regiões destacadas com textura xadrez de 0 a 20%, textura pontilhada de 21 a 40%, textura de listras diagonais de 41 a 60%, em cinza de 61 a 80% e em preto de 81 a 100%. Fonte: Ensh Patel, Sartanks. Já esse outro, no Brasil, ele combina cores e texturas aqui para mostrar a presença de 3 doenças aqui por estado. Então, Zika, aqui as linhas verticais, dengue, as linhas horizontais e as cores aqui para o chikungunya. Tá? Pode ver que a distância entre as linhas aqui indica uma maior concentração de doença em um local. Então, com essa combinação, a gente consegue ter 3 informações aqui dentro da mesma imagem. No slide explicado, um mapa do Brasil com os estados coloridos em tons de laranja e com texturas quadriculadas. Em uma legenda à esquerda, os traços verticais representam a doença Zika, os traços horizontais representam a dengue e os tons de laranja representam a chikungunya.
As linhas verticais e horizontais, quando mais espaçadas, representam menos casos das doenças, e mais casos conforme mais juntas, enquanto a cor laranja representa menos casos em tons mais claros e mais casos em tons mais escuros. Em Zika, as regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sudeste apresentam as linhas verticais mais juntas. Em Dengue, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste apresentam as linhas horizontais mais juntas. Em Chikungunya, Nordeste e Norte, respectivamente, apresentam os tons mais escuros de laranja. Tá? E a outra característica, perceptiva que a gente vai falar é o movimento, né? Então, o movimento, a gente geralmente quer representar dados que mudam ou ao longo do tempo ou que representam realmente um fluxo, né? Como nos casos de animação de partículas, bastante usado também em meteorologia. Tá? E a ideia é identificar esses padrões de movimentação que vão trazer informação para quem está vendo a imagem. Tá? E pode ser usado para mostrar direção, velocidade. Também é normal, muito comum, o uso de animações e vídeos para fazer essas representações. No slide explicado com o título Movimento, as informações. Uso em áreas específicas. Animação de partículas. Meteorologia. Identificar dimensões perceptivas do movimento. Mostrar direção e velocidade de variados padrões de fluxos. Uso de animações e vídeo. À direita, uma imagem nomeada Cyclogenetic Front Activity, com setas que representam o movimento dos ventos e triângulos ou pontos que representam a intensidade dos ventos. Fonte: American Meteorological Society, Flickr. Tá? Então, vou mostrar um exemplo aqui que tem a evolução da infraestrutura cicloviária em São Paulo entre 2008 e 2021. Eu coloquei vários frames aqui e as cores que vão aparecer aqui são definem as ciclovias, as ciclofaixas e as ciclorotas na cidade de São Paulo. Tá? Então, com o passar dos anos, aí a infraestrutura cicloviária foi evoluindo e crescendo, né? E a gente consegue ver esse padrão de evolução quando a gente passa essas imagens aqui sequencialmente. Tá? Então, dando uma noção também de dinâmica, né? De dinamismo e de fluxo. No slide com o título Infraestrutura Cicloviária em São Paulo, 2008 a 2021, um mapa da cidade de São Paulo e das cidades ao redor. No canto superior esquerdo, uma legenda nomeada Infraestrutura 2008-2008 e os dados: linha vermelha, ciclovia; linha verde, ciclofaixa; linha amarela, ciclorrota. No mapa, uma linha verde de ciclofaixa vai da região do Tatuapé até a região de Itaquera. Na sequência, o professor passa slides com mapas da cidade dos anos seguintes e a quantidade de linhas coloridas aumenta a cada ano. No último mapa, nomeado Infraestrutura 2008 a 2021, há linhas coloridas, majoritariamente de ciclovias e de ciclofaixas em todas as regiões de São Paulo. Uma outra figura que eu trouxe aqui para exemplificar é esse simulador de visão, que dá aqui o nível de visão, né, o nível de prejuízo de visão nesse GIF animado aqui, que ajuda a entender, né, qual a dificuldade aí de pessoas que têm deficiência visual. No slide explicado com o título Simulador de Visão, um GIF, letras aleatórias dispostas em 14 linhas formam um triângulo com a base para cima. A primeira linha de baixo para cima é nomeada Normal Vision. A quarta linha é nomeada Driving Vision Standard. A 11ª linha é nomeada Sight Impaired, Partially Sighted. E a última linha, no topo, é nomeada Severely Sight Impaired, Blind. De baixo para cima, uma linha azul passa por cada linha de letras que embaçam cada vez mais à medida que a linha azul sobe, até que ficam completamente ilegíveis. Gráfico simulador de nível visual. Fonte: Eliran T. Wikimedia Commons. Novo slide intitulado Tópicos, com os 3 pontos a serem vistos na aula. O terceiro tópico, Desafio da Percepção Humana, está destacado em amarelo. Tá? E falar um pouquinho sobre os desafios da percepção humana. Então, a gente tem 3 desafios aqui que eu trouxe para essa aula. Tá? O primeiro é a acuidade visual.
No slide com o título Desafios da Percepção Humana, 3 tópicos: acuidade visual, estética, engajamento. No slide seguinte, intitulado Acuidade visual, as informações: capacidade de identificar detalhes nos objetos, fatores: nível de detalhamento, iluminação do ambiente, distância. Varia de acordo com o espectador. Considerar a mídia de publicação. Que é a capacidade de identificar detalhes nos objetos. Tá? Então, tem vários fatores aí que podem influenciar nessa acuidade que a gente deve considerar quando a gente vai criar nossas imagens. Tá? Então, primeiro é o nível de detalhamento da informação, tá? Em ambientes em que a gente vai mostrar os dados no mesmo local as pessoas que vão ver, a gente deve considerar também a iluminação do ambiente e a distância que as pessoas vão estar olhando, né, ou verificando essa representação visual. Tá? Isso vai variar um pouco ali de espectador, né? Os espectadores diferentes vão ter uma acuidade distinta, tá? E a gente deve considerar também a mídia de publicação. Então, por exemplo, nessa imagem, a gente tem muitos detalhes, né? Um processo aqui de como são criadas as leis nos Estados Unidos. E para uma apresentação como essa de slides aqui, esse tipo de imagem é inviável, né? De mostrar em poucos segundos. De repente, numa representação em revista ou numa página web, o espectador vai ter mais tempo de analisar esses detalhes. Então, isso deve ser levado em consideração. No slide explicado com o título Acuidade visual, um fluxograma nomeado How Our Laws Are Made, com várias etapas coloridas, caixas de texto, extras e ícones. Como nossas leis são feitas. EUA. Fonte: Mike Worth, Wikimedia Commons. Tá? Um outro desafio é com relação à estética. Né? Quando a gente fala de estética, a gente está falando de combinação de sentidos que causa o prazer ou satisfação, né? E que está bastante associado à beleza. Né? Então, a beleza ela é relativa, né? Varia de pessoa para pessoa, mas geralmente está associada aí a uma noção de simetria, equilíbrio e contraste. Né? Então, a importância da beleza na imagem é ajudar a prender a atenção do espectador. Né? Uma imagem bem feita, bem elaborada, costuma trazer mais atenção. Slide intitulado Estética com as informações. Combinação de sentidos que causa prazer ou satisfação. Beleza. Simetria, equilíbrio, contraste. Ajuda a manter a atenção do espectador. Depende do espectador. Tá? Então, eu trouxe um anti-exemplo aqui, né? Esse gráfico de exportação de banana aqui por países, né, em toneladas, que além de ter uma visualização 3D com um uso excessivo de cores, tem um fundo aqui para representar as bananas que acaba dificultando um pouco a visualização. No slide explicado com o título Estética, um gráfico de colunas em 3D nomeado Export von Bananen in Tonnen von 1994-2005. Ao fundo do gráfico, imagens de pencas de bananas verdes. No gráfico, várias colunas coloridas dispostas em 11 linhas no eixo X e 12 linhas no eixo Z, cada cor representando um ano entre 1994 e 2005 no eixo Z. Exportação de bananas em toneladas, 1994 a 2005. Fonte: Karl-Heinz Hochhaus, Wikimedia Commons. Tá? E também falar então do engajamento. Tá? Então, o engajamento é a forma ali de envolvimento do espectador com a visualização. Né? E como que isso pode ser feito? Né? A gente tem 2 estágios de visualização, né? A orientação e o envolvimento. Né? Então, primeiro, a gente precisa orientar o espectador para as informações que são mais importantes, para prender a atenção dele. E com isso a gente tem a possibilidade de aumentar o tempo dessa visualização, né? O tempo de contato e trazer esse engajamento do espectador. Slide intitulado Engajamento com as informações. Envolvimento do espectador com a visualização. Estágios da atenção visual. Orientação, envolvimento. Orientar o espectador para informações importantes para envolvê-lo. Objetivo: aumentar o tempo de visualização. Tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui de um infográfico,
tá? Em que primeiro destaca aqui o poder de compra, né, na cidade de São Paulo para um mesmo valor aqui ao longo do tempo. Tá? Então, o que acontece é que primeiro você chama essa atenção para um detalhe importante e depois você pode ir detalhando mais essa informação, né, e vendo, por exemplo, detalhes ano a ano, né, desse poder de compra, e pode detalhar mais ainda comparando dois produtos que podem ser aí, analisados com mais detalhes a partir do momento em que você engajou, né, o seu espectador. No slide com o título Engajamento, o infográfico dividido em 3 imagens. Na primeira, o desenho da mão de alguém segurando uma nota de R$ 50. Abaixo a legenda: uma nota de R$ 50 não compra nem metade do que comprava há 10 anos na cidade de São Paulo. Abaixo o desenho de 2 cestas de mercado lado a lado. A primeira com a legenda 2012 está cheia de produtos. A segunda com a legenda 2022 tem 2 produtos. Uma seta para a direita sai da primeira imagem e aponta para a segunda. Na imagem, o desenho de uma cesta de mercado cheia de produtos e a legenda: preço da cesta básica em São Paulo aumentou 43% em 4 anos. Abaixo, o desenho de uma moeda com a legenda: igual a R$ 10. Em seguida, 5 balanças lado a lado, com desenhos de moedas acima do prato e as legendas, da esquerda para a direita: 2018, R$ 561. 2019, R$ 644. 2020, R$ 664. 2021, R$ 712. 2022, R$ 804. Uma seta para a direita sai da segunda imagem e aponta para a terceira. Na imagem, o desenho de uma cesta de mercado com pães e manteigas. Abaixo, a legenda: preços do pão e da manteiga estão aumentando sem parar há 7 anos em São Paulo. Abaixo, um gráfico de linhas mostra a variação dos preços do pão e da manteiga de 2016 a 2022. Fonte: Igualdades, Revista Piauí. Tomando como exemplo aqui esse infográfico aqui que mostra a perda de poder de compra na cidade de São Paulo entre 2012 e 2022. Então, primeiro, esse gráfico chama aqui a atenção, né, para um valor mais geral, né, que é o quanto você conseguia comprar com R$ 50, e depois isso é detalhado, né, essa informação é mais detalhada por ano e mais detalhada ainda comparando 2 produtos. Então, uma vez que você conseguiu engajar o seu espectador, você consegue, então, ir mostrando mais detalhes e prender a atenção dele para a informação que você quer apresentar. Certo? Então, esse é o conteúdo da aula de hoje, essas são as referências. No slide nomeado Referências às informações, visualização de dados. Capítulo: Padrões cognitivos para a apresentação dos dados. Alessandra M. Paz Milani et al., editora Saga, 2020. Como combinar e escolher cores para o design gráfico. Dicas. Blog Elaborata Informática. Link: www.elaborata.com.br. Blog Combinar e escolher cores para o design gráfico. Dicas. Obrigado e até a próxima. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro, Ana Rafaela Chanes. Revisão, Marina Bradiato. Consultoria, Sidney Tobias. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Thaís Lenk. univesptv.com.br.